2 Coríntios, no primeiro capítulo. Amém? 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação, porque nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O Senhor está falando aqui que Ele é Deus de toda consolação. E que essa consolação chega nas nossas vidas e ela nos capacita a passar por qualquer tribulação. Qualquer tipo de tribulação que venha sobre nós, a consolação do Senhor nos capacita a suportar. Essa ideia de tribulação, lá no original, é a mesma ideia de você sofrer uma pressão. E no mundo que a gente vive hoje, né, a maneira como nós vivemos, o sistema capitalista, nós estamos sob pressão 24 horas por dia. E quando a gente sofre essa pressão, a palavra ali nos diz que o Senhor nos traz o consolo. Mas de que forma você sofre pressão? Né? Você sofre pressão no trabalho, né? Muita gente trabalha com vendas, é pressionado a ter que vender mais, a ter que produzir mais. Se você trabalha numa firma, você é pressionado. O que você faz nunca parece que é o suficiente, você sempre tem que fazer mais. Né? Seja no escritório, seja que você trabalha por conta própria, você mesmo se cobra de produzir mais. E nós, seres humanos, sofremos um outro tipo de tribulação hoje, que é essa pressão, diferente de alguns anos atrás. Né? Eu estava pesquisando aqui, a televisão que chegou na nossa casa, ela começou a existir a partir dos anos 50. Só para você se situar, como esses últimos 100 anos, mais ou menos, como a história da humanidade mudou radicalmente. E eu estou pegando dados aqui do Brasil, tá? Porque nós somos brasileiros, moramos no Brasil, então a nossa realidade pode ser diferente de outros países, mas eu vou pegar a tua realidade e a minha realidade. Tá? O cinema, ele começou a existir no início do século XX, a televisão nos anos 50, a internet no final dos anos 90, quase no ano 2000 para cá, quase no século XXI, que a internet realmente se firmou aqui no Brasil. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando essa mídia, ela passou a fazer parte da nossa realidade, esses meios todos de comunicação, eles entraram na nossa realidade, a nossa história mudou. Pega lá a história, de repente, dos seus pais, né? Não precisa nem chegar nos teus avós, pega dos seus pais, que moravam lá no sítio. O que eles se relacionavam? Com os filhos, com os irmãos, com os familiares e com os poucos amigos, não era assim? Pega você que não é tão velho assim. Quando você era criança, tem algumas pessoas aqui da igreja que já me contaram que lá onde eu moro, era uma fazenda, que as pessoas andavam, que as pessoas andavam lá de bicicleta, de carrinho de rolimã, né? Qual era a influência
que esses jovens aí, na faixa de 30 anos, 25 jovens, qual era a influência que essas pessoas recebiam? Dos amigos deles, que andavam de carrinho de rolimã, de bicicleta com eles, soltava pipa, né? Dos pais, às vezes dos professores, e boa. E os amigos. Hoje, com todos esses meios de comunicação, pega os meninos aí, na faixa da idade do Vitor, Luiz Carlos, Pedro, Vinícius, os meninos todos aí. O que eles recebem de influência? Pergunta para o João se ele não sabe o que é uma R15. Ele sabe que vai falar R15 é peça de museu, pastora. Agora tem aquele fuzil que é produzido na Bielorrússia, que solta 20 mil foguetes por segundo. Como é que ele sabe disso? Quem ensinou isso? Foi o Paulo? Quem ensinou isso? São os outros professores que essa juventude hoje tem. E que eu e você também temos. Ontem estavam me arrumando para ir no casamento, estava eu toda poderosa, e falava de colocar umas flores no meu cabelo, e a mãe falou, pelo amor de Deus, não põe flor não. Aí zoaram, não, o povo ficou vermelho. Sem entender nada. Não, os vestidos é verde, não tem nada a ver com vermelho. Por que estou falando com vermelho? Aí até que eu fui o chão, elas riram, o boiando. Era uma novela, ok? Uma novela, sei lá, de alguém que vende cachorro quente que põe uma flor na cabeça. Vocês sabem o que é, né? Hot dog, né? E hoje eu entrei na internet e falou que a venda de cachorro-quente, está lá no IG, multiplicou 600 vezes por causa dessa novela aí. Influencia ou não influencia? Isso aí te ensina uma coisa diferente ou não te ensina uma coisa diferente? Traz pressão ou não traz pressão sobre a sua vida? Porque muitas vezes você ensina o teu filho no caminho certo e ele está aprendendo 1 milhão de outros caminhos diferentes daquele. Quem garante que o caminho que você está ensinando para ele é o certo? Você está entendendo como que tem que mudar? Como que as coisas estão mudando? Como que os meios de comunicação influenciam diretamente na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Diretamente. Diretamente. Os valores, certos ou errados, estão aí sendo impressos nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós sofremos pressão. Nós somos atribulados todos os dias com essa pressão externa. Uma pressão que lá atrás, quando eu era criança, se uma pessoa falava de se divorciar, era quase que, meu Deus, era quase mais correto a pessoa mata ele, mas não divorcia. Era quase assim, porque o divórcio era uma coisa tão absurda, tão impensável, né? Mata ele, mas não divorcia. Porque tem mais perdão para quem mata do que para quem divorcia. E hoje, aliás, hoje a pessoa nem mais casa, né? Ela junta, ou nem junta, sei lá, né? Hoje as coisas mudaram. Por que mudaram? Você querendo ou não querendo, eu querendo ou não querendo, a comunicação, a mídia, essa globalização de informações, ela entrou na nossa casa. De vez em quando eu vejo lá no Facebook uns pensamentos assim, eu vou ver Dalai Lama, Mahatma Gandhi, cristãos, apoiando. Por que você não põe o pensamento de Jesus? Porque se você for ver, o que está por trás daquele pensamento que tem de bom ali, é o que Jesus falou na Bíblia. Então, em vez de você proclamar os pensamentos dessas pessoas que foram homens e morreram, e só Deus sabe o destino deles, por que você não proclama os pensamentos de Jesus Cristo? Que foi Deus que se fez homem e ressuscitou. E nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. E é Ele que muda o nosso destino. Tem que colocar lá o que Jesus fala, o que Jesus pensa, o que Jesus sente, qual a opinião de Jesus a respeito
desse assunto, dessa circunstância. Entende? Eu não estou condenando esses homens, mas é isso que eu estou falando para você. Existe uma pressão sobre a nossa vida. E essa pressão, muitas vezes, ela nos traz angústias, porque nós não sabemos mais o que é o certo, e nós não sabemos mais como conduzir a nossa vida de uma maneira correta. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um socorro. A Bíblia fala aqui que existe o consolo. O consolo vem da parte de Deus, que é o nosso consolador. Olha lá, né? Está escrito aqui, ó. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse é o nosso Deus. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Você precisa de consolo? Busca no Senhor. Pastor, eu não sei nem o que é consolo. Consolo é chamar alguém para estar do teu lado. Não tem hora que você precisa de alguém do teu lado? Que você está tão assim, que você queria que alguém estivesse ali, que estivesse pegando na tua mão. Deus é o Pai da consolação. Ele é esse alguém que vai ficar do teu lado. Consolação também é uma exortação, uma instrução, um ensino de uma verdade. A verdade está no Senhor. Existe uma verdade absoluta. No mundo relativo que nós vivemos, existe uma verdade absoluta, que é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é a verdade absoluta. Então busca nele o ensino, busca nele o consolo. Eu não sei se isso é o certo ou se isso é o errado. Eu vou buscar dele a palavra certa. Eu vou buscar dele o ensino correto para mudar a minha vida, para mudar a minha história, meu casamento, minha família, meus sentimentos. E também essa palavra consolo traz junto com ela a ideia de encorajar, estimular, refrescar. Quando fala, eu vou te dar um consolo, é como eu vou te dar um copo d'água num dia como hoje. Refresca você. Eu vou te dar uma mangueira para você se banhar nesse calor que está. Refresca. Olha, não, eu tenho uma piscina para você mergulhar. Melhor ainda, está ficando bom o negócio. É isso que a palavra consolo traz. E Deus tem isso para mim e para você. Ele é o refresco para a nossa alma. Ele é o refrigério para a nossa alma. Mas existe algo que eu e você temos que fazer. É buscar o Senhor. Buscar esse consolo da parte dele. Jesus falou que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria o Espírito dele, que seria o Consolador, que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito do Senhor está em nós. Todo aquele que se chama pelo nome de Cristo tem dentro dele o Espírito do Senhor. Por isso que muitas vezes, quando eu e você pecamos, a gente fica incomodado, a gente fica abatido, a gente fica entristecido, irritado, aborrecido, porque a gente incomodou o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo se entristece, e a gente sente a tristeza dele dentro de nós. Mas tem uma solução para isso. É buscar um arrependimento, pedir perdão ao Senhor, e Ele vai trazer o consolo. Ele que habita em nós nos traz o refrigério. Ele que habita em nós nos traz o consolo que nós precisamos no meio desse mundo atribulado que nós vivemos. Mas como eu posso garantir que vai acontecer comigo isso? Né? Como que você garante que com você vai acontecer, que você vai encontrar no Senhor? Atos 13, no versículo 22, fala de Davi para a gente. E fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu vou ler aqui com você. Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Então isso o próprio Deus está falando a respeito, testemunhando a respeito de Davi. E ele fala, achei Davi. Então eles estavam procurando. Achei Davi, filho de
Jessé, homem segundo o meu coração. E muitas vezes a gente para por aí. Ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, então peraí, eu quero ser segundo o coração de Deus. Porque existem bênçãos que estão na palavra, que são somente para aqueles que são segundo o coração de Deus. Aquele Deuteronômio 28, as bênçãos que estão contidas ali, são somente para aqueles que são segundo o coração de Deus. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, Deus, eu quero ser como Davi. Eu quero ser igual a Davi. Ah, Davi adulterou. É isso que é ser um homem segundo o coração de Deus. Porque você não terminou de ler o versículo. Davi adulterou. E isso desagradou o coração de Deus. Adultério, meu irmão, caso ninguém tenha lhe contado, é pecado. Caso você nunca tenha lido na Bíblia, adultério não é falha de caráter, não é uma criação que você recebeu do seu pai, da sua mãe, que dizia que podia, ou da internet, ou dos filmes que você assistiu. Adultério é pecado, segundo o coração de Deus. Adultério não agrada o coração de Deus. E quando nós adulteramos, nós desagradamos o coração de Deus. A Bíblia fala que quando fazemos isso, Deus vira as costas para nós. Porque onde habita o pecado, não pode habitar a santidade. Então, adultério não agrada o coração de Deus. Se você é adúltero, adúltera, você não está agradando o coração de Deus. Você tem que pedir perdão dessa sua atitude, desse seu pecado, porque isso não é comportamento, isso é pecado segundo o coração de Deus. Você quer ser segundo o coração de Deus? Então se arrependa e peça perdão. Pastora, eu já pedi perdão umas 565 vezes e eu não consigo mudar. Fala para o Senhor, Senhor, é hoje o dia. Essa vai ser 546ª vez que eu vou pedir perdão. E dessa vez vai dar certo. Porque dessa vez eu entendi que isso não é falha do meu caráter. Isso é pecado. E eu não quero andar em pecado. Amém? Então Davi não era segundo o coração de Deus por causa disso. Mas vamos terminar de ler o versículo então. Não vamos ler a coisa pela metade não. Aí continua o versículo. Ele, Davi, fará tudo conforme a minha vontade. Guarda isso no teu coração. Você quer o segredo de Davi? O segredo de ser um homem, uma mulher, um jovem, segundo o coração de Deus? Faz tudo que o Senhor te pedir para fazer. Não quer dizer que tudo que você fizer vai ser certo. Porque a gente viu um pecado de Davi que é bem escandaloso, bem conhecido. Né? Uma coisa que Davi fez de muito errado e todo mundo sabe. Que ele fez, todos os filmes faz questão de mostrar que ele fez isso. Tudo que é filme que fala de Davi, né? Sempre mostra. Muito bem. Só que guarda isso. O que agrada o coração de Deus é tudo que Deus te falar, faz tal coisa. Você faz. Olha, acorda 6 horas da manhã para orar. Eu acordo 6 horas da manhã para orar. Olha, vai dormir meia-noite. Eu vou dormir meia-noite. Você está entendendo? Olha, não come tal comida, não bebe tal bebida. Deus está pedindo? Obedece. Age assim com o seu esposo, age assim com a sua esposa. Deus está pedindo? Obedece. Porque esse era o segredo de Davi. Obedecia o que Deus pedia para ele. O que Deus chegava para ele e falava, Davi, eu quero que seja assim. Davi fazia. Como Senhor. Eu pequei, eu errei, mas agora eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando. Porque não mostra nenhuma vez que Davi desobedeceu a Deus. Nenhuma vez. Que Davi resistiu à voz de Deus. E Davi ouviu Deus falando com ele e falou, não, isso eu não vou fazer não, Deus. Dá um tempo aí, Deus, você está pedindo muita coisa. De jeito nenhum. Tudo que Davi ouviu Deus falando com ele, Davi fez.
tudo. Não quer dizer que Davi era perfeito, porque nem eu sou perfeito e nem você é perfeito. Não tem ninguém aqui que seja perfeito. Não tem ninguém aqui que seja imaculado. Nós somos santos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu posso andar tudo certinho, mas em algum lugar eu vou tropeçar. Ontem eu fui num casamento, no Saltão, que as pessoas nem me reconheciam. As amigas da Léia lá da Assembleia nem me reconheciam. Mas eu sabia que conhecia você de algum lugar, eu estava toda elegante, no Saltão. Eu estou dessa altura. Aí na hora que foi abraçar o Paulo Guilherme, quase caí no chão. A mãe falou: ó, cuidado com a lampadinha no chão, pai. Bom cuidado para não pisar a lampadinha e meter o pé no buraco. Já era, só desse tamanho ficou. Já era eu. Em algum momento você tropeça. Na hora de cumprimentar o noivo, entenda que você é a madrinha, com maquiagem, assim, tudo com a decoração. Na hora que você vai abraçar o noivo, quase caiu no cabelo. Eu falei: Lucas, pelo amor de Deus, hein? Edita isso aí, deixa eu colocar isso na filmagem, não vai ficar com posteridade. Em algum momento você vai tropeçar. Você está lá bonita, elegante, todo arrumado, perfumado. Em algum momento você vai tropeçar. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Peça perdão ao Senhor. Só não tropece nisso. O Senhor te falar: faz tal coisa e você faz outra. Isso entristece o coração de Deus. Quando Ele fala: vai para tal lugar e você vai para outro, ou fica parado porque está com medo de andar. Mas o Senhor não falou para você ir? Ah, mas eu fiquei com medo. Vai, levanta, que ainda dá tempo de ir. Vai para tal lugar, se o Senhor mandou você ir. Agora, se o Senhor falou: fica parado, mas as oportunidades estão todas surgindo, é a pressão. É a pressão que vem. Está lá um monte de oportunidades, aquelas barrinhas de ouro. Entra lá que vai ter milhões atrás de você. Resiste. O Senhor falou: fica parado. Fica parado, porque de repente lá naquele lugar que está cheio de barra de ouro, vai explodir uma bomba e o ouro vai voar na sua cabeça. Na sua cabeça não, no seu lado. Vai chover o ouro em cima de você. E você obedeceu, ficou parado, recebeu a bênção. Você está entendendo? Não ceda a pressão desse mundo. Não ceda. Deixa o Consolador te guiar para a verdade. Deixa o Consolador pegar na tua mão e falar: olha, é assim que tem que ser. Você pode achar que não vai conseguir, você tomou uma decisão de fazer tal coisa e acha que você não vai conseguir levar aquilo a cabo até o final. Mas o Senhor falou: olha, é assim que eu quero que seja. Você vai conseguir. Você vai conseguir chegar lá no fim, porque o Senhor está contigo. O Senhor é quem te fortalece. O Senhor é quem te pega pela mão, Consolador, alguém que está presente do teu lado. Do teu lado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele está contigo. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da tua companhia. Ele não abre mão de te sustentar, de te fortalecer. Ele te fortalece. É o teu Consolador. E se Ele te falou: vai acontecer, vai acontecer. É esse caminho que você tem que tomar, é esse caminho que você vai tomar. Vamos ver o que Davi falou lá no Salmo 13. Homem segundo o coração de Deus, homem que obedecia a Deus, homem, ser humano, como eu e como você. E aqui no Salmo 13, como eu e como você, ele estava sofrendo as tribulações da época dele, as tribulações que cabiam a vida dele. No meu Salmo 13 aqui, tem um títulozinho assim: oração de livramento, para o mestre de música, o Salmo de Davi. Davi era um compositor. Davi compunha músicas, cantava músicas que moviam o coração de Deus.
em favor da vida dele, em favor daqueles que cantassem aquelas músicas com o coração rendido ao Senhor. E nesse Salmo 13, que é uma música, um cântico, ele começa parecendo eu e você falando. Até quando? Você já falou isso para Deus? Deus, até quando, Senhor? Porque você não fala até quando, né? Você fala, até quando, Deus? Ou fala, até quando? Né? Você não fala até quando, assim, de qualquer jeito. Você fala, Deus, mas Deus, até quando, Deus, que isso vai acontecer? Até quando que eu vou agir assim? Até quando que eu não vou conseguir vencer isso? Até quando que a minha história não vai mudar? E eu ouço a pastora falando, nova história, cadê a nova história que nunca chega? Até quando, Senhor, que eu vou encerrando a geração e mergulho nas águas e fico boiando nas águas, me deixando levar pelas águas? Até quando que a minha história não muda? Até quando? Até quando eu tenho que orar por isso? Até quando? Davi, homem segundo o coração de Deus, perguntou, até quando me esquecerás, Senhor? Você já sentiu isso, não é? Aqueles dias, aquelas circunstâncias que parece que Deus totalmente se esqueceu de você. Que essa história de Consolador parece que está lá num outro quarteirão qualquer, longe da sua casa. Até quando você vai se esquecer de mim? Até quando, Senhor? Até quando? E ele ainda pergunta assim, para sempre? Como se fosse possível, né? Deus se esquecer de nós para sempre. A palavra fala que mesmo que a nossa mãe, né, se esquecesse de nós, o Senhor Criador jamais se esquece de nós. A Terra tem 7 bilhões de habitantes. E o Senhor jamais se esquece de você. O Senhor olha para as estrelas do céu, que são incontáveis. Né? Estrela são pedaços de minério. Né? Você sabe disso, né? Estrela é um pedaço de pedra voando aí pelo espaço. Isso é estrela. Estrela não tem vida. E a palavra de Deus fala que Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome. Com toda essa tecnologia que a gente tem, o homem fala, é incontável o número de estrelas. Deus conhece cada uma delas pelo nome. Agora, coloca você, filho, chamado pelo nome de Cristo. Quando o Senhor olha para você, Ele te vê lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele te conhece pelo nome. Ele não vai te esquecer. Pode parecer, mas é por um período de tempo que está parecendo que Ele se esqueceu de você. Mas Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está fazendo o sobrenatural que nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Ele está fazendo. E Davi perguntou para sempre. E depois ele fala, até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando? Até quando eu sofrerei com preocupações e tristeza no coração? Você está sofrendo? Existem preocupações que te angustiam o coração. Existem tristezas que andam de mão dada com você. Davi também se sentiu assim. E ele perguntou para o Senhor, até quando? Dia após dia, eu levanto aqui a tristeza, eu vou dormir, ela me abandona. No meio da noite, a preocupação fica na minha mente, eu não consigo relaxar. Eu não consigo dormir porque a preocupação está na minha mente. Até quando, Senhor, que isso vai acontecer? Em último, até quando ele fala, até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Parece que o inimigo está prevalecendo. Parece
que você está ali aos pés do Senhor, dando o seu dízimo e sua oferta, e a sua vida financeira cada vez